Então, para acompanhar da semana passada, a gente trouxe os indicadores, né? O IPCA 15, que foi publicado no dia 27/8, mostrou uma pequena aceleração, como já era de se esperar, né? Só que veio um pouco acima do que o mercado esperava. O mercado estava esperando algo em torno de 0,16. Superou um pouquinho, né? Superou um pouquinho a expectativa do mercado, foi para 0,19. Isso foi o que subiu no mês de agosto, que dá um acumulado dos 12 meses de 4,35, o que continua longe do centro da meta e próximo do teto da meta da inflação no Brasil. 30/8, a PNAD contínua, a gente vai comentar, e o bom de ter o Peterson aqui é que ele, assim como nós, empresários, diga-se de passagem, o Peterson é um grande concorrente, né? Você está com um concorrente do seu lado. Do meu lado, um concorrente do meu lado. Eu aprendo com ele. E eu também com ele, isso é bom. O mercado, o Brasil é muito grande, né? O Brasil é 8 milhões para todo mundo, né? A gente pensa, o Brasil tem 8.511.000 quilômetros quadrados. Mais de 27 estados, mais do Distrito Federal. Não tem por que a gente ter arrumar dificuldade para o nosso concorrente. Muito pelo contrário, juntando força, a gente um aprende com o outro e todo mundo cresce, o país cresce. Sim. A PNAD contínua que trouxe o indicador de 6,8. Essa foi a taxa de desemprego no Brasil no trimestre terminado em julho, segundo o IBGE, tá? O dado mostra que o mercado de trabalho segue bastante aquecido. Isso é verdade. Então, assim, mercado de trabalho é igual à inflação. Por isso que a gente vê a inflação com dificuldade de desacelerar, porque quanto mais gente trabalhando, mais procura por mercadorias e, consequentemente, o preço aumenta. Sim. Indicador de preço de gasto do consumo, o PCE de julho dos Estados Unidos, no acumulado dos 12 meses de julho, o núcleo do PCE, que exclui os índices mais voláteis, isso é um ponto interessante que o mercado americano faz e outros mercados também, ficou em 2,6%. Esse é o indicador que o Fed usa para observar de perto e medir o andamento da inflação. O que seriam esses itens mais voláteis? Sofre muita variação por conta do mercado, né? Período sazonal, etc. Então, eles têm uma cesta de produtos que são extremamente voláteis, então essa volatilidade eles excluem esses produtos. Entendi. Porque senão vai ficar, não vai oscilando trazer muito, né? oscilando muito, não vai Entendi. trazer a realidade do indicador. O índice de preço do consumidor CPI de agosto da zona do euro, né? Mostrou um recuo de 2,9 para 2,8. Apesar dessa moderação, o índice permanece acima da meta do Banco Central Europeu. Ainda na semana passada, nós tivemos ainda a informação do Gabriel Galípolo, sim. que a gente já tinha alertado aqui, já tinha cantado nos primeiros episódios da gente aqui, né? Sim. Foi indicado para presidir o Banco Central a partir de janeiro de 2025. O atual diretor de política monetária da autoridade, ele é o principal nome cotado para o cargo, né? O Lula já falou também. Se aprovado em sabatina, ele tem que passar agora por uma sabatina no Senado. O Galípolo será o primeiro presidente, que coisa interessante, será o primeiro presidente do Banco Central que iniciou o mandato sobre a Lei de Autonomia da Autoridade. É uma mudança relevante para a história da política monetária, porque o atual presidente ele veio depois dessa lei que foi instruída, que mostra que obriga o Banco Central a ser independente, né? Essa foi a grande briga que o Lula está travando aí, porque antigamente entrava um governo, a primeira coisa que ele fazia lá, trocava o presidente e colocava um alinhado com as vontades dele. Essa lei tem a ver com aquela questão do presidente do Banco Central, por exemplo, o presidente da República entrou, o presidente do Banco Central ainda tem 2 anos ainda de... Então ele tem que aguentar os 2 anos. 2 anos para poder... Ou não, né? Não foi fácil, não. Né? Não foi, não. Ele sofreu na mão do Lula. Mas vamos lá, e isso mostrou a força que ele tem, mostrou a força do Banco Central. Isso foi muito bom para o nosso país. Aí que entra um dos problemas que a gente deve enfrentar. Lembra daquele quadro que eu falei? Eu vou usar aqui hoje. Então, presta atenção no que eu falei aqui, né? A gente está super animado aí, porque a Bolsa está batendo recordes e tal, mas essa pode ser mais um contribuinte para que depois que passar essa euforia toda do mercado, principalmente dos mercados em desenvolvimento como o Brasil, porque é possível que o Banco Central americano comece uma trajetória de reduzir a taxa básica de juros, consequentemente os ativos que estão lá nos Estados Unidos tendem a migrar para países onde tem uma taxa de juros mais alta, e o do Brasil é a mais alta do planeta, e diga-se de passagem, uma das mais altas da história da humanidade. Então, diga-se de passagem, deve vir para cá, poderia vir para cá, só que o Brasil
tem vários fatores negativos. A gente deve ver um período de abundância aí, mas que eu aprendi na faculdade o seguinte, depois de um oba-oba vem sempre o epa-epa. Só que o nosso oba-oba vai ser muito curtinho. Então não dá para ficar muito animado, não. Não dá, não. É só um oba. É só um oba. Um e vai ser bem curtinho, vai ser acabou. Vai ser mais ou menos assim. Por quê? Primeiro, a gente não tem mais o grau de investimento. É uma coisa que permitia que os grandes fundos pudessem aplicar no país. Né? Isso a gente já perdeu fazem anos. Segundo, essa insegurança jurídica que o país tem, principalmente por conta do STF, essa briga pelos 3 poderes, o STF mandando mais do que todos os outros poderes, e aí essa briga do Alexandre de Moraes com o Twitter, o X na verdade, isso só traz imagem negativa para o país lá fora. Então, assim, é o seu dinheiro e o dinheiro de muitas pessoas que você tem sob o seu controle. Você não vai colocar um lugar que existe, mesmo que seja remota, uma possibilidade de ter um default, né? Que é o não pagamento, porque ele fez isso, né? Ele acabou fechando as contas de uma outra empresa, o pagamento de uma dívida de outra empresa, uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Né? Vários exemplos que a gente tem aqui que isso poderia ter sido feito, não fez. Imagina se a Americanas, que está em recuperação judicial, ele fosse lá na Ambev e segurasse todo o dinheiro da Ambev porque tem que pagar a dívida da Americanas. Não faz sentido, não. E com isso o Brasil virou notícia internacional negativa. Exatamente. Então a semana foi dividida em 2 partes. Primeiro, com o Ibovespa tendo o melhor mês desde novembro, devido à desaceleração da economia dos Estados Unidos. Então a economia dos Estados Unidos desacelerando traz expectativas positivas para a gente. E a expectativa de corte de juros de setembro, né, lá nos Estados Unidos. O índice fechou agosto com uma valorização de 6,54%. Em contraste, o dólar teve alta o dólar teve uma alta entre 26 e 30 de agosto, impulsionado pelas tensões do Oriente Médio, que aumentaram a demanda por ativos seguros, como dos norte-americanos. No entanto, a moeda ficou agosto com uma leve queda de 0,38%. Embora houvesse expectativas de entrada de capital estrangeiro e valorização do real, o dólar também sofreu com o temor da piora fiscal no Brasil. E isso também um dos contribuintes para que o nosso OBA seja incerteza sobre a atuação do Gabriel Garípolo, porque ele é um indicado pelo governo, e gera muita incerteza. E já mostrou que o governo não quer ter um certo controle sobre isso. A partir de janeiro de 2025, os fatores externos como eleições presidenciais nos Estados Unidos. No Boletim Focus, que a gente viu hoje nesse Boletim Focus, as projeções para a inflação de 2024 aumentaram ligeiramente, de 4,25% para 4,26%, enquanto as 25 caíram para 3,93% e para 3,92%. Para o PIB, a estimativa subiu de 2,43% para 2,46%. E a de 25 caiu de 1,86% para 1,85%. A previsão da taxa Selic permaneceu em 10,50%, né, para 2024, 10% para 2025 e 9,50% para 2026. No câmbio, o dólar 24 é possível que fique ali por volta de 5,33, já em 2025, 5,30, por aí. Nunca mais vai baixar de R$5. Dificilmente. Tem que haver uma mudança drástica para acontecer alguma coisa nesse sentido. Bem, setembro provavelmente será o primeiro mês do corte de juros pelo Banco Central americano, que é o FED. O mercado ainda especula sobre o ritmo desses cortes, que pode ser afetado pelos próximos números da economia. E a gente está falando aí de corte de 0,25% ou 0,5%. Isso talvez a gente tenha uma noção disso nos indicadores que vai acontecer na próxima semana. Então, na próxima semana a gente tem, por exemplo, o PIB do Brasil e os impactos no mercado, dados do payroll, isso é muito importante, expectativas do mercado dos Estados Unidos, o índice de empregos privados, que é crucial para os Estados Unidos, e indicadores econômicos e impactos no mercado financeiro. Então, assim, só para eu explicar um pouquinho mais como que esses números funcionam para a gente, o PIB do Brasil e os impactos no mercado. No cenário nacional, a divulgação dos PIBs do Brasil, PIB, para quem não sabe, é o Produto Interno Bruto. É tudo que o país produz, né? Produz, gerou riqueza. Sim. Será um dos principais eventos da semana. Esses números são essenciais para avaliar o desempenho econômico do país e suas aplicações para o mercado financeiro. Os dados do payroll dos Estados Unidos e as expectativas do mercado. Estamos na primeira semana do mês e todos os olhos estão voltados para o payroll,
que serão divulgados na sexta-feira. Este relatório é altamente aguardado pelo mercado e pode trazer importantes insights sobre o estado do emprego dos Estados Unidos. JOLTS e empregos privados, indicadores cruciais. Além do Payroll, teremos também os dados JOLTS e do emprego do setor privado. Esses indicadores são fundamentais para entender a dinâmica de mercado de trabalho e as tendências econômicas. Indicadores econômicos e impactos no mercado financeiro. No exterior, a agenda econômica ganha destaque com a divulgação do PMI, que é o Índice de Gerente de Compra Industrial dos Estados Unidos. E esse indicador é crucial para entender a saúde do setor industrial e suas expectativas futuras. Muito bom. Vamos falar de terça-feira agora? É, uma notícia de Brasil, né? Congresso tá com o bolso cheio, hein? Posso fazer uma pergunta antes? Por favor. Surgiu uma dúvida. Curiosidade aqui, uma dúvida. Pode falar. Qual o impacto de tudo que você apresentou para a gente mostra mudanças no cenário mundial? Em relação à criptomoeda, eu esperava que você falasse alguma coisa, porque muitos brasileiros investiram, tiveram um resultado negativo, está em baixa agora. O que você acha? Qual a sua opinião do impacto dessas mudanças na criptomoeda? Então, a criptomoeda realmente está se tornando cada vez mais um ativo de segurança, né? Então, principalmente o Bitcoin e a Ethereum, que são moedas com fundamentos mais sólidos. A Solana também tem alguma coisa, mas a gente deve experimentar um grande ganho no mercado de criptomoeda, principalmente no Bitcoin, se houver realmente a vitória do Trump. Que o Trump nos Estados Unidos já mostrou que é favorável às criptomoedas. Ele teve uma mudança de postura desde o último mandato dele e hoje ele já recebe criptomoedas para a campanha dele como doações. Ele já participou de eventos de criptomoedas mostrando o real interesse nesse mercado e existe já países fazendo reservas em criptomoedas substituindo o dólar. Então a tendência é de fato que a criptomoeda tenha uma valorização nos próximos, como a gente está experimentando no Bitcoin, que está batendo máximas históricas. Perfeito, colocou muito bem. Mas eu vi uma pesquisa hoje que mostra que ele está desfavorável para a eleição. O Trump caiu na pesquisa? Uma pesquisa hoje. Isso eu não vi. Petros, fala só um pouquinho mais no microfone, o pessoal tá dando feedback aqui, falando que você tá falando um pouquinho longe e não tá dando para ouvir você. Perfeito. Mas enfim, bastante esclarecedor. Vamos manter nossas reservas então e acreditar. É possível. Essa notícia realmente deve ser muito nova, eu não vi. A expectativa é que ele esteja cada vez com mais força lá, né? Mas vai depender de alguns dados aí que vai mostrar a questão macroeconômica lá. Mas vamos lá, Rogério. Vamos lá, terça-feira. Vamos lá, falando em Brasil, né? O Congresso está com o bolso cheio, né? De bilhão em bilhão, os parlamentares vão enchendo o papo e o bolso. Depois que a mudança na Constituição tornou o pagamento das emendas obrigatório, né? O dinheiro que o governo envia aos congressistas aumentou 11 vezes. E aumentou tanto que passou de 3,4 bilhões em 2015, para... Imagina, se aumentou 11 vezes, bota um zero e bota mais um pouquinho. Então, 37,8 bilhões. Aí, se você somar todos esses 10 anos que passaram aí, gastamos só com essas emendas 213 bilhões de reais. Gente, é muito dinheiro. E aí, qual é a relevância disso? Bom, a questão é a seguinte, esse controle dos parlamentares sobre o orçamento dificulta um pouco o governo de equilibrar ali as contas públicas e usar o dinheiro para outras prioridades, como, por exemplo, saúde, educação, infraestrutura, né? E ao todo, né, de tudo aquilo que o poder público tem para gastar, mais de 20% é reservado para as emendas, ou seja, a cada R$4 investidos pelo governo, R$1 vai para o Congresso. Então, quer dizer, em países desenvolvidos, como os da OCDE, por exemplo, o processo de emendas não existe, ou então é um pouco mais controlado. Nos Estados Unidos, por exemplo, os congressistas controlam apenas 2%, né, dos recursos livres. Agora, fala pra gente aí qual é o outro lado da história disso tudo. Ao mesmo tempo que as emendas parlamentares levam recursos a várias regiões, porque imagina que o parlamentar é de alguma região, o senador ou o deputado, na verdade, de alguma região, então ele está mais próximo daquela região. Então a possibilidade de algum dia chegar em lugares mais remotos, supostamente é maior.
elas também geram problemas de fiscalização e transparência, porque está num lugar cada vez mais distante, mais isolado. Como que você vai justificar quem vai estar fazendo o controle disso e a transparência disso? Exatamente. Desde 2019, os deputados e senadores eles podem enviar dinheiro para uma cidade sem dizer ali qual é a finalidade. Foi um caso que a gente trouxe na semana passada, né? Da emenda PIX para algumas cidades aqui, inclusive Cabo Frio. E esses recursos a gente chama de emendas PIX. PIX ganhou esse nome há uns 2 anos para cá. Antigamente era orçamento secreto, né? Aí, como o nome não pegava muito bem, botaram emenda PIX. Depois que o STF travou o pagamento de recursos, aí eu trouxe a notícia também, né? Houve uma reunião entre os 3 poderes para botar panos quentes e tudo. E deixa eu continuar com as emendas, eu libero aqui, você libera ali, aquele acordozinho de Brasília. Tem até uma foto marcante com todo mundo, os 3 poderes juntos, travando sobre isso. Bem, em negócios, na quarta-feira, dia 28, lembra do quadro? Você cantou a pedra. Lembra do quadro? Eu falei? Eu estava na sua frente, eu lembro que do dia que eu anunciei isso, você ainda fez alguns questionamentos, falou assim, Vitor, ninguém tá vendo? Lembra do velhinho que eu falava que ninguém tava vendo o movimento desse velhinho, que ele tava vendendo os negócios dele? E aí eu via notícias soltas. Ele vendeu ações da Apple, vendeu ações do Bank of America. Aí ninguém juntou. E como eu gosto de fazer análises fundamentalistas e perfil, a gente trabalhei muito tempo como trader, né? Então, assim, a gente tenta se pegar em coisas muito pequenininhas, até mesmo em comportamentos humanos, quando a gente avalia gráficos. Então, a gente começa a avaliar gráficos, a gente começa a ver, tem um comportamento acontecendo aqui. Aí a gente tenta entender o que está acontecendo aqui. É uma demissão de um CEO, é a contratação de alguém, é uma fusão, e a gente começa a perceber comportamentos humanos através de gráficos. E foi o que aconteceu, né? A Berkshire, de Buffett, chega ao clube do trilhão. É a primeira vez na história da humanidade que uma empresa particular, fora da tecnologia, chegou no clube do trilhão. 2 dias ao completar 94 anos, isso lá é na quarta-feira, né? Buffett viu a sua empresa passar da marca de $1 trilhão. Uau. Isso em reais está falando de quase 6 trilhões de reais, né? A gente já viu a cotação do dólar aí, 5 e pouco trilhões. Isso é quase o nosso PIB, um pouquinho menos. Né? A gestora do bilionário é uma das ações mais caras de Wall Street e os papéis da companhia ainda tiveram uma alta de 27% esse ano. Como referência, o principal índice da Bolsa Americana subiu 18% e só das empresas dele subiu 27%. Então, como eu disse, é a primeira vez na história que uma empresa que não é de tecnologia chegou a essa marca. Outras 6 já fazem parte dessa lista, que é a Apple, a Nvidia, a Microsoft, a Alphabet, a Amazon e a Meta. E não é à toa que o velhinho é considerado o maior investidor do mundo e possivelmente de todos os tempos, né? Bem, na quinta-feira... Quinta-feira, vamos lá. Uma notícia sobre economia, né? Mais uma vez falando sobre o governo, né? O Lula indicou o braço direito de Haddad para a presidência do Banco Central. Foi uma coisa que a gente já tinha falamos logo no começo do podcast. No começo do podcast, mas só que a gente não trouxe... a gente anunciou, falamos hoje também, só que a gente agora traz o dia que aconteceu, né? Na quinta-feira, dia 29. Exatamente. Foi quinta-feira agora, dia 29. Depois de meses de expectativas, o Lula confirmou a indicação do Gabriel Galípolo, que eu, assim, na minha visão, eu acho um nome bom. Exatamente. Para ser o presidente do Banco Central a partir do ano que vem. Já era esperado, né, o nome do economista, né, já que ele foi secretário executivo do Haddad no Ministério da Fazenda e é um dos atuais diretores do banco. E, acima de tudo, ele é bem visto pelo governo. A relevância disso é que o Banco Central é quem toma as decisões e que afeta diretamente o custo do empréstimo do Brasil, principalmente ao definir o patamar da Selic, que é a nossa taxa básica de juros, que atualmente está em 10,50 ao ano. Exatamente. E desde que o presidente Lula assumiu, né, existe uma trava, uma queda de braço, né, com o atual comandante do Banco Central, o Roberto Campos Neto, que foi indicado pelo Bolsonaro, né? E na visão da gestão do PT, né, o Campos Neto ele faz jogo duro, né, para cortar os juros, poderia cortar um pouquinho mais, tá? Pô, você está exagerando, corta um pouquinho mais, por razões políticas, né, para poder prejudicar o crescimento econômico do país, mesmo que as decisões venham sendo tomadas, né, por um grupo de diretores, né? Lula quer ter confiança e uma boa relação com o próximo presidente do Banco Central.
No caso do Galípolo, foi ele quem ajudou o atual presidente a conversar com o mercado financeiro durante as eleições de 2022. Exatamente. Bom, e apesar de não ser uma surpresa, né, de ser visto como um nome técnico, já conhecido pelo mercado, parte da Faria Lima, né, que a gente costuma dizer, né? Farias Limas. Exatamente. Tem receio de que o indicado atue de forma política, né, para agradar o atual governo. Eu, na minha visão, acho que se ele fizer isso, ele está dando tiro no pé. Mas infelizmente ele costuma dar muitos tiros no pé, né? Ele tem um nome a zelar, né? Espero que ele... a vantagem é que ele não pode ser demitido depois, né? Essa é a vantagem. 2 anos aí, né? São, 4 anos, na verdade. 2 anos com Lula e 2 anos com Intercala 2 anos de cada governo. Sim. De cada governo. Verdade. Deixa eu fazer só um comentário aqui, né? Eu tô me sentindo muito excluído, porque tem 2 colegas na mesa que estão bebendo vinho. Todo mundo sabe que eu gosto muito de vinho. E eu não estou podendo beber vinho, eu estou bebendo água. Porque eu estou com uma promessa, né? Promessa entre aspas, de ficar 2 meses sem beber álcool. Para ficar bem bonitinho pro ano novo, né? Pro verão. Ano novo também, cai para dentro. Fazer uma limpeza, desintoxicação, deixar o fígado bem limpinho. Exatamente. Para enfiar o pé na jaca no dia 31. Então, na sexta-feira, dia 30/8, uma notícia de Brasil, e eu quis trazer essa notícia porque eu convivo com isso, né? Peterson, além da gente ser concorrente no mundo de negócio na parte de prestação de serviços, a gente tem uma outra empresa no nosso grupo, né? Que é a Medigroup, distribuidora de medicamentos e equipamento médico hospitalar. Sim. E que é uma distribuidora de medicamentos, entre outros produtos no meio de farmácia, hospitalares, etc. E depois, um pouco antes da pandemia, nós tínhamos um projeto de transformar... A gente começou com uma drogaria dentro do nosso grupo, dentro da Medigroup, e aí a gente percebeu que tínhamos um modelo de negócio ali muito interessante que poderia expandir a nível nacional. Então, mapeamos todo esse modelo, fizemos um projeto com relação a isso, para transformar em drogarias de bairros. E a gente chegou a abrir até uma franquia, isso em modelo de franquia, a gente chegou até a abrir uma franquia no Espírito Santo, no bairro da Serra, e estava indo muito bem. E nesse mercado eu descobri algumas coisas. Eu vou falar a primeira notícia, depois eu vou falar que realmente isso de fato acontece no nosso mundo e dar alguns números. A notícia é o seguinte: os médicos vão ter que declarar seus farmacínios. Ou seja, conte-me tudo e não me esconda nada. A partir de março do ano que vem, todos os médicos do Brasil vão ter que divulgar se tem algum tipo de vínculo com a empresa da área da saúde. Nenhuma parceria vai ser proibida, mas toda informação sobre palestras, pesquisas, viagens e pagamentos por serviços prestados deverão ser publicados no site do Conselho Federal de Medicina. Além disso, sempre que o médico der uma entrevista ou participar de um evento público, ele vai precisar informar se tem algum conflito de interesse sobre o que está falando. Você sabe o que tem por trás disso? Eu ia te perguntar isso agora. Por que tem a ver uma coisa... A ideia da nova regra é garantir mais transparências, fazendo com que o paciente saiba quando o profissional tem ligação com uma empresa e pode influenciar suas decisões nas prescrições, né? Sim. Fazer lá... Que, inclusive, existem médicos que indicam certos medicamentos porque ele tem parceria com aquele... É isso que trata a notícia. Né? É isso que trata exatamente isso a notícia. Todos os anos, a indústria farmacêutica gasta milhões de reais para bancar viagens, palestras, congressos, jantares sofisticados e até presentes para os consultórios dos médicos pelo Brasil. Olha, não é um assunto que eu domino, mas me parece muito interessante. De um jeito ou de outro, você já foi vítima disso. Com certeza. Super polêmico, na já minha começa opinião. quando o médico não escreve o princípio ativo na prescrição. Isso que eu ia falar. Ele coloca o nome do remédio. O nome do remédio. Quando ele faz isso, a possibilidade de ele estar sendo... Está direcionando a compra, vamos dizer assim. Financiado não, né? Recebendo algum tipo de incentivo, é muito grande. Porque se é um médico totalmente à parte de qualquer coisa, ele vai botar o princípio ativo do medicamento. Então, por exemplo, em vez de botar lá na prescrição tomar uma Novalgina uma vez por dia, ele deveria colocar tomar uma dipirona uma vez por dia. Porque, principalmente quando se trata de receitas que devem ser retidas, né? Ou seja, a tarja preta. Se não tiver o nome do princípio ativo, eu não posso te vender o genérico.
outra medicação, senão na verdade, poderia até te vender o uhum. genérico, só que isso causa uma certa insegurança para quem está comprando. Eu não posso te vender um similar. Uhum. Né? Então, a partir do momento que eu boto o princípio ativo, permite o paciente ele escolher entre similar, genérico do ou fabricante. ético. Uhum. Exatamente. Isso e além de não permitir isso, causa um certo desconforto. Então, é muito normal chegar no balcão lá, alguém com uma receita, até mesmo com um genérico, mas é essa marca que ele falou que é melhor, é marca, não sei o quê. Então, você acaba gastando muito mais só para ter propaganda na televisão, enquanto a eficiência é igual de ambos. Depois a gente fala mais quando terminar a notícia. Em 6 anos, a empresa desembolsaram cerca de 200 milhões com profissionais de Minas Gerais, o único estado onde os valores são divulgados. Em todo o país é provável que o gasto seja bilionários. Ou seja, o Minas Gerais foi o único estado que já colocou isso em prática. Então, nos últimos 6 anos, lá, oficialmente, foram gastos 200 milhões de reais com esses mimos que é dado aos profissionais da saúde. Bem, não é novidade nem ilegal, mas abre as portas para possíveis conflitos de interesses, já que quanto mais prescrever medicamentos de uma companhia, maior a chance do médico receber os famosos mimos. Então, assim, só para a gente finalizar essa parte, o Brasil tem os genéricos, né? A lei dos genéricos e tudo mais, para que fique bem claro para todo mundo. O genérico, depois que é quebrada a patente de algum medicamento, para o medicamento se tornar genérico, ele garante para a nossa vigilância sanitária, que é uma das mais competentes do mundo, diga-se de passagem, e mais rigorosas também do mundo, a nossa Anvisa, garante a Anvisa que o processo de fabricação, controle de qualidade, material aplicado, princípio ativo e tudo mais, é idêntico ao do original. Uhum. Por que é tão mais barato? Primeiro que não está pagando patente, você não está pagando comercial na televisão. Você não tem comercial de pirona na televisão. Você tem comercial de Novalgina. Então isso que você está pagando e outro. O genérico não paga a viagem ou a palestra ou um jantar de alguém. Exatamente. Quem paga é a Novalgina. Desculpa, pessoal, estou falando o nome só para contextualizar, não significa que seja, tá, pessoal? Só para deixar mais claro. Mas de uma grande indústria, né, que gerou muita polêmica agora no período do Covid, da pandemia, se discutiu muito isso aí. Então, é um assunto que tem muito a evoluir, muito a se discutir, apesar de termos uma Anvisa que atua firme nos controles. No controle da qualidade de todo medicamento, tudo que é vendido, e até na dispensa, né? E assim, os genéricos que é vendido no mundo significa para muitos países mais de 80% das vendas. O Canadá, por exemplo, que é um país de primeiro mundo, cerca de 80% que tudo é vendido lá em medicamentos é genérico. O Brasil não chega nem a 30%. Eu só compro remédio genérico. Também só compro genérico. Então, assim, você paga pelo marketing e não pelo que o produto realmente oferece. Mas é horrível quando o médico fala assim, não compra o genérico, porque a autoridade ali no assunto é o médico. E aí o paciente fica muito refém daquele posicionamento, né? Sim. A gente fica inseguro em comprar outra medicação. E a gente acaba ficando inseguro, porque falta conhecimento pra gente. Sim. Então, estou deixando claro nesse sentido. A gente tem uma outra classe de medicamentos que são similares. Uhum. Nesse caso, por exemplo, eu estou usando muito o exemplo da Novalgina e de pirona. É o que vem na cabeça, é o que todo mundo Mas a gente, usa, por né? exemplo, tem Doralgina, por exemplo, que é um similar da Novalgina. Só que toda vez que tem um nome que é parecido com o de referência e que tem o mesmo princípio ativo, mas tem uma marca, a gente chama de similar. Antigamente, no tempo dos nossos pais, chamava-se de Guilta. Já pegaram isso? Guilta, sim. Guilta. Sim, chamava de Guilta. Esse similar, ele é o genérico, é o princípio ativo do original, mas com uma marca. Uhum. E aí, qual é a diferença de um para outro? Como ele é uma marca, ele não precisa seguir o controle de qualidade, eficácia e eficiência do original. Tá? Então, ele pode ter um efeito igual, menor ou até superior. Então ele é sempre ruim? Não. Muitos dos medicamentos que você compra hoje, vou dar um exemplo, Torcilax. Torcilax começou como um similar e hoje é um medicamento de referência. Repoflor começou como um similar e hoje é uma referência. Então, todo similar um dia pode se tornar referência, um dia pode se tornar ético. Mas eu acho que, diferente do momento atual, você evoluiu muito para o genérico, mas na nossa época lá do Guilta, você tinha medo.
Tinha. Só ficava... Mas é porque a gente não tinha uma eficiência tão grande hoje como a gente tem da vigilância sanitária, né? Sim, com certeza. Muita coisa mudou desde lá, controle de qualidade, tudo mais. Mas eu gostaria de acrescentar um comentário. Eu sempre vou na indicação médica. Estudaram muito. Se ele foi lá e indicou, eu acho que é o mais adequado a se seguir sempre a indicação do médico. A vantagem é que você vai hoje sentar no consultório do médico e vai ver lá. Eu sou patrocinado pela Eurofarma. Exatamente. Entendeu? Ou eu sou patrocinado por fulano de tal. Eu acho que é o mínimo que Aí o quando a gente ofereceu o Paco da Eurofarma, que isso acontecia muito. Quando eu te ofereceu o Paco da Eurofarma, aí tu já vê, opa, ele foi patrocinado pela Eurofarma. Então, mas tem outra, aí você já pergunta, tem outra opção além dessa? Tem como colocar o princípio ativo na receita? É assim que vai acontecer. Eu digo isso porque, assim, eu recebo... Só para finalizar rapidinho, Rogério, você falar sobre a notícia de sábado. Eu recebo... Hoje no meu celular nem tanto, porque eu já bloqueei todos os representantes comerciais. Eu recebia representantes comerciais de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é tipo, né? E aí a gente fica até perdido e isso gasta muito tempo da gente. Então eu saí até bloqueando porque eu prefiro, na época, eu preferia fazer as compras diretamente nos portais de acordo com o que realmente eu precisava, porque o gerente vai lá, o representante comercial vai lá te empurrar a coisa e você acaba comprando sem necessidade. E aí, por acaso, tinha um único representante comercial que morava perto da nossa drogaria matriz. E aí eu fiquei amigo dele, a gente era da mesma idade, a gente passava lá, conversava comigo, conversava com ele, eu gostava de bater papo com ele. E aí eu notei que esse cara, não vou falar o nome da marca, nem nada disso, do laboratório, Sim. Eu notei que ele era o único que falava comigo todo dia e não me vendia nada. Aí um dia a gente conversando na porta da drogaria, eu falei, cara, só hoje eu recusei a visita de uns 3 ou 4, tá todo mundo bloqueado, e você que tá aqui sempre, você nunca me vendeu nada. É de um grande laboratório brasileiro. Aí ele virou para mim e falou, não, Vitor, porque o meu negócio não é contigo. Eu vendo lá embaixo, que era um hospital perto, faço as reuniões com os médicos e, naturalmente, a sua drogaria aqui perto, a sua receita vai chegar e você vai vender. Aí foi que abriu esse sinal de alerta, eu comecei a perceber como funcionava o mercado, então essa notícia traz isso daí. Mas posso fazer uma correção, Aline? Quando eu mencionei que eu sempre sigo a indicação médica, mas por outro lado também eu sou muito seguro com o meu dinheiro. Eu tinha uma dificuldade quando mais jovem, a idade do meu filho Diego, que está aqui comigo, de ir ao banheiro. Uma dificuldade enorme, levava 4, 5 dias e eu fui um médico para cuidar disso. Aí ele me receitou, não lembro o nome do medicamento, mas custava assim uns R$300. Aí eu tive dificuldade de comprar. Fui analisar, fui pensar o que eu podia fazer, resolvi com água e mamão. E deu tudo certo. E eu nunca comprei esse remédio. Então fica a dica aí, água e mamão, logo cedo, um copinho de água de manhã. Pode fugir do remédio. Eu nunca comprei. O mamão tem um efeito drástico comigo. Eu já tenho uma facilidade muito grande. Agora com o mamão é mais fácil ainda. Me poupe dos detalhes, por favor. Eu tenho, mas vai lá. Vamos lá, sábado. E agora vamos jogar pra Aline. E o bom é que a gente também pode ver também um lado real da coisa, porque só eu que fico só eu tô sendo a caveira do negócio. Agora não chegou meu momento ainda, mas eu já tá resolvi tá muito bom. Isso aí. O papo tá bom. Vamos lá. Geração Z tá usando e abusando das licenças médicas, Aline. Você sabe quem são a Geração Z? Sim. Que entrou no mercado agora. Exatamente. Se você está com a impressão de que as pessoas estão adoecendo mais e aparecendo menos no trabalho, sabe que não é só impressão, não. De 2019 a 2023, nos Estados Unidos, a licença médica aumentou 55% nos Estados Unidos. E 30% das pessoas em ambiente corporativo tiraram a licença médica no ano passado, um salto de 42% em relação a 2019. Vocês estão... Não estou defendendo o jovem a que lidera a tendência. Não estou defendendo a geração Z, não. São números. Mas antigamente, antes da pandemia, a gente ia trabalhar doente. Ih, muita coisa. Muita coisa. Verdade. Espirrar, ir com febre, mesmo porque a gente não queria perder o emprego. A gente talvez desse mais valor ao emprego, né? E agora não.
eu tô com sintomas gripais, eu já pego um atestado para proteger os meus colegas, né? E outra, Pode ser eu isso. tô com burnout, né? Sim, as doenças mentais, né? Que agora também muito. fazem parte também Sim. e permitem o afastamento do trabalho, as doenças mentais. Exatamente. Agora, por que isso está acontecendo? Segundo os pesquisadores, há uma mudança geracional, ou seja, nas gerações, né, em direção ao equilíbrio entre a vida profissional e a saúde, com mais limites sendo Sim, impostos, coisa que isso você aí. já tinha tocado em episódios anteriores. Isso aí. E eles ainda ressaltaram que o universo de razões aceitáveis para tirar a licença médica se expandiu. Além de resfriados, como você falou, a saúde mental também virou um motivo aceite. A geração Z é a que mais relata esse tipo de caso com E você problemas tem mentais. visto isso lá na sua empresa? Sim, eu tenho até uma sugestão. Quando você adota um bom médico do trabalho, a gente está sempre procurando avaliar os excessos de atestados, porque os isso aí primeiros acabou. 15 dias é responsabilidade da Da empresa. empresa. Sim, exatamente. Então, isso eleva o custo. Não tem uma composição de preços Que a gente possa considerar que isso no possa nosso considerar orçamento. o excesso. Então, a gente tem muito cuidado nesse sentido e está sempre envolvendo o médico de trabalho nesses assuntos. Quanto à questão da Seu médico avaliação trabalho é próprio ou terceirizado? terceirizado. Quanto a essa questão que você falou dos cuidados mentais, a primeira coisa que a gente fez foi adotar uma empresa, trazer uma empresa, terceirizar a questão da avaliação psicológica. Então, nossos colaboradores têm acesso a um psicólogo sempre para ter esses prevenção, uma prevenção, inclusive, né? Exatamente. Eu fiz isso também lá, a gente implantou isso no ano passado, Peterson. A gente tirou uma sala lá e fizemos... Tu chegou a conhecer a sala lá, Não. Lina? Não conheceu quando você Não. foi lá? A gente fez uma sala de bem-estar. A gente botou jogos, rede, tem 2 redes e um atendimento psicológico por 2 vezes na semana. O profissional vai lá, não chama ninguém, vai quem quer. Fica lá, tem um período dela, e aí quem quiser se consultar com ela, entra lá, fica 1 horinha e conversa. Funcionou muito bem. Eu achei excelente a iniciativa, mas nossa é virtual. Isso é virtual. Pega o telefone, qualquer O hora. virtual a gente liga. sempre teve, por causa do plano Sim. de saúde. Sim. E aí tem, assim, complementando o que você falou, Aline, por outro lado, há também uma diminuição da lealdade entre o empregado e o empregador. Né? Por uma Isso mudança aí. cultural. As pessoas mais jovens podem não ver tanto valor em dar tudo de si no trabalho. Esse é o grande choque de geração que a gente está vivendo hoje, né? Sim. A nossa geração, foi a geração na história da humanidade que mais passou por transformação. Né? Eu cheguei a pegar a televisão preto e branco. E hoje a gente tem uma televisão de LED ultra, dali vai para lá. Internet, a gente é uma geração que nem computador tinha, nem internet Sim. tinha, passou pela discada e hoje via satélite na sua casa. Então, assim, a gente viveu tudo que a humanidade poderia oferecer para a gente em choque de geração. Então, a gente ainda pegou muito isso, a lealdade ao emprego. Coisa que a nossa geração, até mesmo por conta dos números que a gente falou, que está em pleno emprego, Sim. o mundo, Sim. né? O mundo como um todo, não tem mais essa lealdade no seu emprego. E segunda? E só um comentário, faz Vai lá, total vai lá. sentido para mim. É. Eu tenho uma pequena fábrica e eu escolhi trabalhar com profissionais da solda, caldeiraria, mais velhos. E Eu também estou dando mais preferência a isso. o índice de afastamento é muito menor. Muito menor, o índice de ter que refazer alguma coisa é muito menor e de concluir algo também é muito maior. Exatamente. Aqui no Brasil, em casos temporários quanto permanentes, entre 2023 os afastamentos de saúde mental subiram 38%, só para a gente terminar. Beleza. Vou passar rapidinho aqui para a gente terminar nessa parte, né? Na segunda-feira, hoje, né, em mundo, o Japão está lidando com um problema de morte solidária. Né? 40 mil pessoas morreram sozinhas em suas casas no Japão, sendo 10% dos corpos foram descobertos só depois de um mês. Meu Deus. Porque é uma das populações mais velhas do mundo, né? Muitos dos idosos moram sozinhos, isso está acontecendo. Por que eu trouxe a notícia? Porque aquela história que tem gente que chora, tem outros que vendem lenço. E aí existem hoje empresas que são especializadas em limpar a casa depois que o idoso morre. Depois que alguém morre dentro da casa. Para tudo tem uma oportunidade. né? Já tem empresas lá faturando isso, porque vai ser um mercado aí de quase 4 bilhões de dólares por ano. Inclusive,
li uma notícia hoje que nos Estados Unidos as refeições estão cada vez mais solitárias. Então vai de encontro a... Exatamente. Isso aqui é muito bom. O Peterson, ele conhece, sabe de tudo um pouco também, tô gostando. A gente não combinou, porque você não me mandou nada. Não mando nada pra ninguém aqui, mando faltando meia hora aqui também. Grupo Bimbo compra a dona Wikibold e Seven Boys. Né? Para quem não sabe, o Grupo Bimbo é um conglomerado mexicano de panificação e salgadinhos, anunciou a compra da fabricante de pães Wikibold, mas o valor não foi divulgado, tá? Com isso, ela passou a ser dona da Puma e da Ana Maria. Ana Maria. Bolinho Ana Maria é bom demais. Gosto, sempre lá em casa, meu filho também gosta, eu gosto até hoje. Adiciona as marcas de Wikibold, Seven Boys, o Wikibold, né, e Seven Boys no seu portfólio, 4 fábricas brasileiras. Tá, só para você ter uma ideia, né, o mercado de panificação e confeitaria movimenta cerca de 100 bilhões de reais todo ano no Brasil. Para a gente finalizar a parte de economia, né, 3 e 1 rapidinho, o governo entregou o orçamento de 2025, prevê cortar verbas de benefícios sociais para o ano que vem, mas aumentar em 1,3 as emendas parlamentares que a gente acabou de falar. Não adianta nada. E o salário mínimo deve sair, será de R$ 1.509, uma alta de R$ 97,00, tá? Agosto foi o mês do tourinho, como a gente já falou. A Bolsa Brasileira teve um mês de 6,57, fechando acima dos 136 mil pontos. E o BC entra em campo para tentar frear o dólar. O BC fez o swap cambial e vendeu cerca de 735 milhões de dólares em contratos. Por que o Banco Central faz isso? Quando ele vê que o dólar está passando do limite, ele vai lá e começa a vender dólar porque faz valorizar a sua moeda. E aumenta o real e diminui ou freia a valorização do dólar. Isso que se chama swap cambial. Bem, para acompanhar semana que vem. Para acompanhar, dia 3/9, PIB do segundo trimestre amanhã. 3/9 também o índice de ISM de manufaturas de agosto dos Estados Unidos. 4/9 pesquisa industrial mensal de julho no Brasil. 5/9 índice também de ISM de serviços de agosto dos Estados Unidos. E 6/9 relatório de emprego de agosto dos Estados Unidos.